Olá, alunos dos terceiros anos! Hoje a nossa atividade é uma atividade de língua portuguesa, que nós vamos falar um pouquinho sobre paragrafação. Já já nós vamos falar sobre o tema, mas antes nós vamos ler um texto, e esse texto ele está no nosso livro de português, na página 84, 85 e 86. Ele se chama O Leão e o Atalho. Lembrando que se você não tem o livro de português, não tem problema nenhum. Essas páginas elas estão anexadas na nossa atividade. Então vamos lá. Leia a história O Leão e o Atalho, citada na entrevista de Décio Gioielli. O Leão e o Atalho. Chaka gosta de contar histórias que um dia gostou de escutar, como esta do Leão e o Atalho. Há muito tempo havia um casal que morava no campo. Um certo dia pela manhã, a mulher disse: "Eu quero visitar a minha mãe." "Outra vez?" ele perguntou. "É muito importante," ela falou. "Tudo bem, mas cuidado. Não vá pelo caminho que passa pelo vale. É o mais curto, mas pode ter leões por lá. É melhor ir pelo caminho que todos usam." "Não se preocupe, eu conheço todos os caminhos," ela respondeu. E lá se foi a mulher. Passando algum tempo, o marido começou a ficar preocupado e pensou: "Acho que minha mulher não prestou atenção no que eu disse. É melhor eu ir atrás dela." Ele então pegou sua umbira, como era de costume, e foi. Umbira é um instrumento musical africano, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. No chão, ele viu as pegadas de sua mulher, indo pelo caminho perigoso. O homem começou a correr, 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 até que avistou a sua mulher. Ela estava paralisada em frente de um grande leão, que parecia muito faminto. O homem pensou: "E agora? O que eu vou fazer? A única coisa que me resta é tocar minha umbira." O leão ficou completamente hipnotizado pela música. Esqueceu-se da fome e começou a dançar. Enquanto isso, a mulher correu para trás do marido e ficou olhando o leão se chacoalhando. O homem disse: "Agora está tudo bem, podemos ir embora." Mas cada vez que eles davam um passo para trás, o leão corria em sua direção, para ouvir melhor a música. E assim foram passando as horas, e o homem não podia parar de tocar. Cansado, suado, com dor nos dedos, o homem foi ficando cada vez mais desesperado. Foi quando apareceu um coelho e disse: "Ei, homem, passa a ambira para mim." Sem parar a música, a ambira passou das mãos do homem para as patas do coelho. O homem e a mulher saíram correndo de volta para casa. O coelho continuou tocando por mais um tempo. Aí ele procurou por um lugar onde pudesse se esconder. De repente, largou a ambira e correu para um buraco. Quando a música parou, o leão acordou, e a única coisa que viu foi o coelho entrando numa toca. Ele pensou: "Ué, eu jurava que era um homem." E assim, Chaka, o menino Shona, contou mais uma história e continuou a tocar sua ambira à beira do rio Zambeze. Essa história é de Décio Gioielli, A Ambira da Beira do Rio Zambeze. São Paulo, Salamandra, 2007, páginas 28 a 30. Então, essa história, ela se passa por um rio que fica na cidade de Zimbábue, que é o rio Zambeze. E esse rio, ele fica no país da África, um país africano. E o nome significa Morada das Pedras. Lá vive Chaka, que é esse menino do povo Shona, que gosta de tocar a ambira, um instrumento que soa como as águas do rio e que agrada aos Vadzumi, espíritos protetores do seu povo, que é o povo Shona. Então, este livro a gente conheceu um pouquinho de uma história africana que traz aí a magia e a imaginação, né, para os nossos dias, né? Uma história muito bonita. Então, lá no número 1 vai estar escrito um pouquinho de uma interpretação de texto que vocês podem responder no caderno ou no próprio livro de vocês. Que personagens dialogam nessa história, ou seja, que personagens conversam nessa história?
Quanto tempo você acha que se passou desde a hora que a mulher saiu de casa até ela retornar com o marido? Por que você acha que o autor escolheu essa história para contar no livro? Então, essas 3 perguntas nós vamos responder. E aí, na próxima página, que a gente vai lá para a página 89, nós vamos falar um pouco sobre o parágrafo, a paragrafação. Vocês já perceberam que na maior parte dos textos, principalmente textos mais compridos, que contam uma história, nós nos utilizamos do parágrafo. O parágrafo é um espaço que fica entre o começo lá da nossa página, da nossa folha, até nós começarmos o nosso texto. Se nós estivermos usando a letra cursiva, ele vai começar com a letra maiúscula, esse parágrafo. Então, esse espaço ele se chama parágrafo. E ele consiste, um parágrafo, num conjunto de frases que servem para expressar um pensamento ou uma ideia em um texto. Eu trouxe aqui um trechinho, 2 parágrafos da nossa história que nós acabamos de ler. Então, vocês podem perceber que lá em cima, vocês veem que começa lá com a letra maiúscula, ele está escrito em letra bastão, maiúscula e minúscula. Então, passando, começa com a letra maiúscula. E entre ele e o começo da nossa página, existe uma distância. Essa distância é o parágrafo. Nesse parágrafo, vocês vão ver que tem um conjunto de ideias aí, que é uma ideia única, uma ideia coesa, uma única ideia. Então, a gente vai formar um parágrafo. Quando a gente quiser mudar de ideia ou mudar o direcionamento da nossa história, nós abrimos um outro parágrafo. Colocamos um ponto final e abrimos um outro parágrafo. Então, olha lá. Passando algum tempo, o marido começou a ficar preocupado e pensou: acho que minha mulher não prestou atenção no que eu disse. É melhor eu ir atrás dela. Então, vocês percebem que aí ele falou uma ideia do texto. Qual foi a ação que o marido fez, do começo até o final? Então, passou algum tempo, ele ficou preocupado e pensou: acho que minha mulher não prestou atenção em mim. Quando nós vamos mudar essa ideia, ou seja, esse marido vai tomar uma atitude, vai fazer uma outra ação, nós utilizamos um outro parágrafo, que é no caso ali do ele. Então, vocês podem perceber também que existe um espaço, um parágrafo, entre o começo da folha e o ele. E o e ali está de letra maiúscula. Então, ele, então, pegou sua ambira, como era de costume, e foi. Então, aí está o segundo parágrafo. Vamos lá para a página 89 do nosso livro. Releia esse trecho da história, O Leão e o Atalho. O leão ficou completamente hipnotizado pela música. Esqueceu-se da fome e começou a dançar. Enquanto isso, a mulher correu para trás do marido e ficou olhando o leão se chacoalhando. O homem disse: agora está tudo bem, podemos ir embora. Pinte os espaços em branco entre a margem esquerda da página e o começo de cada parte do texto. Então, vocês vão identificar aí os parágrafos e vão pintar essas partes. Professor, eu não estou no livro. Não tem problema, é só você indicar qual frases que você começaria a pintar o começo. Então, lá no começo de O Leão, então você indica no seu caderno. É só escrever a resposta, está certo? E aí vocês vão pintar ou escrever. Cada uma das partes em que se organiza o texto recebe o nome de parágrafo. Ele é marcado pelo espaço em branco entre a margem esquerda e o início do texto. No B, vocês vão contar quantos parágrafos há nesse trecho que vocês leram. Em que parágrafo há uma voz que não é do narrador, ou seja, que não é de quem está contando a história, e sim do personagem? O que você observou para responder? De quem é essa fala? E na letra D, por que algumas palavras do texto foram escritas com letra inicial maiúscula? Que foi o que nós estávamos conversando. Todas as vezes que nós temos o parágrafo, nós começamos com letra maiúscula, sempre depois do ponto final, né? E, além disso, se a gente tiver nomes próprios também, letra maiúscula, certo? Espero que vocês tenham entendido a atividade. Qualquer dúvida, é só escrever na nossa plataforma. Até mais!